povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Como vocês já sabem, eu sou Natália Pestana, dona da Pestana Clínica, e hoje a gente tem um episódio muito gostoso para mostrar para vocês e passar aí pro pessoal de casa. Então já junta todo mundo aí, se reúne, prestem atenção, já compartilha o link, chama a galera para tá vendo. E hoje tô sozinha, como vocês podem ver, que a gente sempre brinca, minha estagiária não veio hoje, mas não tem problema nenhum. O convidado de hoje é muito querido e muito especial pra gente, trabalha no nosso corpo lá na clínica, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, Dr. Thomas, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigado, Bem-vindo, perdão. Senhor, sinta-se em casa, fique à vontade, esse espaço é todo seu. Se eu quiser se apresentar um pouquinho pro pessoal de casa, por favor. Sim. Então, eu sou médico neurologista, meu nome é Thomas, alemão é Thomas Alexander Taube Tischauer, é muito grande. Então, é Dr. Thomas, é mais fácil, né? Alguns me conhecem por Tischauer também, e por muito tempo me chamaram de Taube, porque era mais simples. Então, como eu falei, eu sou neurologista e atuo muito com crianças, há muito tempo já. Eu fiz um estágio na Alemanha, especialmente em neuropediatria. Então, eu até gosto bastante de atender crianças. E como eu digo, eu brinco dizendo, eu atendo do 0 ao 100. Que gostaria sempre de ajudar as pessoas. Mas tem uma coisa que acontece muito e bastante, que as pessoas me chamam de doutor ou de senhor. Nossa, eu me sinto velho. Tá, então tudo bem, pode me chamar de senhor, pode chamar de doutor, não tem problema. Você também é doutora, então começa por aí. Agora, finalmente. E, doutor, como que começou essa paixão específica pela neuro? Olha, fazendo um pequeno parênteses, eu acredito que muitas vezes a gente escolhe a profissão em cima daquilo que a gente quer resolver em si mesmo, né? E a minha mãe, ela houve um trauma neurológico medular bastante sério, e a gente conviveu o resto da vida dela assim, e isso me aproximou da neurologia, mas eu sempre tive interesse em conhecer o lado mais misterioso e obscuro do ser humano, e não apenas a mente, que a psiquiatria lida bastante com Sim. isso, mas todo esse aspecto do cérebro e do sistema nervoso, que é o sistema elétrico do corpo, que é muito interessante como isso evolui. E é difícil a gente separar psiquiatria de neurologia, ou a neurologia da psiquiatria, que muitos problemas que afetam as pessoas... Vem da psiquiatria. Isso, são coisas que o pessoal acredita que é neurológico, quando na realidade tem muito o componente emocional grande, não é? E também o contrário, a gente sabe que muitas doenças neurológicas são precipitadas por transtornos psíquicos muito importantes, as doenças autoimunes, por exemplo. E eu comecei a ter um gosto pela medicina de uma maneira geral já aos 13 anos de idade. Eu já tinha estetoscópio e esse manômetro naquela época, já sabia usar. Depois encarei o infarto do meu pai e eu sabia o que estava fazendo e sabia o que eu não podia mais fazer, não é? Mas o objetivo era tentar ajudar o meu próximo no sofrimento humano dele, o sofrimento. E eu entendi que a medicina seria um dos caminhos. Sim. O que acontece é que quando eu terminei a faculdade de medicina, ficou aquela sensação de que a gente tinha aprendido tudo sobre o corpo e nada sobre a alma. Faltava alguma coisa, porque realmente falta. O médico precisa ser mais completo e entender o ser humano. E ser humano não é corpo e alma. Então eu acabei fazendo uma passagem pela Índia por um tempo, que foi muito interessante e proveitoso. Depois eu fiz um estágio na Alemanha em neurologia infantil também. E isso complementou os meus estudos. Eu acredito que, assim, para tratar bem do ser humano, o médico, inclusive de antigamente, que bem antigamente, era o sacerdote que cuidava do corpo e da alma. Né? Depois houveram as divisões. Então, eu acho que o médico mesmo, o bom médico, aquele que quer fazer uma boa medicina, ele tem que entender esses aspectos, tanto do corpo como espirituais do ser humano. Eu estou falando muito, né? Não, doutor, imagina. Aqui é justamente para isso. E é isso que, assim, eu sempre falo em casa, de que na faculdade parece que a gente é castrado em caixinhas e divisões. Ou você olha para o que é da clínica médica, ou para da cardiologia, ou para da neuro, ou para da emergência, e o paciente morre ali para você.
Sendo que, às vezes, o que leva justamente o paciente para uma emergência não envolve só a emergência, envolve a cardio, envolve a clínica, envolve a psiquiatria, envolve uma série de coisas. E, às vezes, o paciente não precisa de um remédio só. Ele, às vezes, também precisa só de um abraço ou de um médico que segura a mão dele e fala, respira. Ouça, o médico tem que ouvir. Exato. Eu sinto que a faculdade nos faz perder esse tato humano. Parece que o discurso que a gente ouve, eu ouvi isso até de um professor meu na apresentação do TCC recentemente. Parece que o discurso que a gente vai ouvindo ao longo da faculdade nos faz ter um ego de imortalidade que a gente esquece o lado ser humano da medicina. O médico, ele é um ser humano. E ele aprende a tentar dominar a morte, salvar a vida. Mas nem sempre o destino quer assim. Exato. Então o médico também tem que se lidar com a morte e tem que saber lidar com a morte. Na minha época, não sei como é que é hoje em dia, muitas vezes é uma expressão até pejorativa, mas chegar e dizer assim, aquele paciente é terminal, se parar, parou. Isso é pejorativo, não é assim. Ou seja, se deixava para a enfermagem dizer, olha, se o paciente morreu, nem me avise que eu assino o atestado de óbito. Hoje a gente fala, vamos paliativar. Então, mas sabe, eu era bem o contrário. Eu chegava e dizia, olha, para o pessoal da enfermagem, doutor, o senhor quer que a gente acorde o senhor? Se o paciente falecer, faleceu. Não, se o paciente estiver falecendo, me chama, porque eu preciso estar ao lado. Sim. O médico tem que estar ao lado do paciente, mesmo quando ele não tem mais recursos para fazer alguma coisa. Isso é o papel do médico também, dar um conforto, estar presente até quando ele não pode mais fazer alguma coisa, que é o falecimento, quando a alma deixa o corpo. Não é? Existem muitas experiências de UTI pelas quais eu passei que são muito interessantes, mas isso que é o médico como um todo, entender, ter essa sensibilidade do ser humano e entender que muitas coisas eu posso tratar, coisas eu não vou poder tratar, mas eu posso confortar o paciente. Eu acho isso maravilhoso, acho isso muito importante. E como que é trabalhar isso dentro da sua área? Veja, dentro da neurologia existem coisas muito interessantes. Na minha época, e olha que sou meio velho, né? Terminei a faculdade em 1983 e a residência eu fui até fim de 86. Naquela época não tinha nem tomografia, estava começando a tomografia nos grandes centros. Eu fiz minha formação em Porto Alegre e na minha residência estavam começando a aparecer um ou outro aparelho de tomografia. E na neurologia também, muitas doenças não tinham uma causa bem definida. Não é? Hoje em dia se tem muitas, como vou dizer assim, descobertas, né, que existem muitas causas genéticas, às vezes doenças hereditárias dentro da neurologia, mas ainda a questão é o tratamento. O tratamento pode ser simples, pode ser caro, pode ser muito caro ou não ter tratamento. Tem certas doenças, por exemplo, algumas enfermidades, como a esclerose lateral amiotrófica, mesmo que exista um remédio ou outro que ajude, não tem cura. Não é? Existem certas outras doenças que não têm. Por outro lado, existem certas doenças que até um pouco tempo atrás não tinham cura e agora tem, mas a custo de 17, 20 milhões de reais. Né? Então, assim, algo exorbitante, não disponível para a maioria das pessoas. E aí o médico fica com aquele dilema. O que fazer para acompanhar o paciente? Então, muitas patologias ou doenças ou comorbidades neurológicas, ainda o tratamento, eu posso amenizar a situação, mas eu não vou conseguir curar o paciente. Não é? Então, eu uso medicamentos que aliviam os sintomas. Bom, pelo menos eu tento trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Sim. E esse é o propósito do médico. Não é? Se eu não posso curar, pelo menos fazer com que o paciente se sinta melhor. E o mais importante, usar todo o meu conhecimento para o paciente. Quer dizer, tratar o paciente com respeito, com humildade e expondo que você também estudou para isso. E não há vergonha nenhuma eu, às vezes, chegar para o paciente e dizer, olha, eu preciso estudar melhor o teu caso. Isso, pelo menos, mostra para o paciente que você está interessado, que você quer fazer alguma coisa. Eu acho que essa humanidade, nessa época, nesses momentos de tecnologia e muita informação e tecnologia e instrumental físico, o lado humano não físico se mostra ainda muito necessário. Sim.
E depois, assim, principalmente da pandemia, mostrou muito que o ser humano realmente não sabe ficar sozinho. A gente surta quando a gente se encontra num ambiente de extrema solidão. E Você de sabe falta que de contato humano, né? Você sabe que é uma coisa muito curiosa que outro dia a mãe de uma criança autista me falou e disse assim, olha, doutor, na época da pandemia foi o melhor momento dele porque ele não tinha contato com outras crianças, que era o que ele queria. Não, mas isso é uma brincadeira. Mas assim, as pessoas se sentem que são... As pessoas percebem que o contato social é uma coisa importante. Um exemplo que eu dou disso também é que, você falando em pandemia, eu trabalhei um período no Hospital Montserrat de Salto, a pedido de um colega meu, o Dr. Márcio, boníssima pessoa. Ele disse assim, Thomas, eu preciso de você porque você vai me ajudar num aspecto, que é comunicar os familiares, fazer contato com a família. Na época da pandemia, muitos vão se lembrar, era impossível ter acesso. As pessoas não podiam visitar seus familiares internados, não podiam entrar em contato com eles, não se falava com eles. E alguém precisava passar alguma informação sobre o bem-estar da pessoa. E tinha vezes, quer dizer, a unidade ela tinha 26 leitos. Tinha dias que eu ficava 3 horas e meia, 4 horas, das 3 da tarde até das 15 às 19, no telefone, dando informações, porque não é só dizer os sinais vitais, ele está bem, está respirando, o oxigênio está... Não, como ele está se sentindo, como a família está se sentindo. Várias vezes eu terminava a ligação e ia para o quarto falar com o paciente sobre o que a família estava querendo dizer, né? Esse aspecto de fazer a interação entre as famílias, entre as pessoas, era muito importante isso para eles. Muitas vezes alguns não queriam desligar, porque precisavam conversar com alguém. Eu gostei de fazer isso. Era cansativo, extremamente estressante, mas era o lado humano desse momento tão delicado como a pandemia. E é um lado que, assim, pelo menos na medicina me encanta muito. Porque, assim, que eu reparo, a maioria vê a medicina ainda como um status, né? Ai, eu sou médico, formei um filho médico, ainda vê como status. E eu estava até conversando, até mesmo aqui no podcast, para mim é um ato de serviço. E para você se entregar, para ficar ouvindo, querendo ou não, reclamações o dia inteiro, que quando o paciente traz uma queixa, é uma reclamação, é desgastante. E você ainda assim fazer isso com amor e alegria e entender que a outra pessoa ali do outro lado precisa da sua entrega, é um ato de serviço extraordinário. E isso para mim é um dom, não é status. E as Exato. pessoas deixam morrer essa questão até mesmo quando elas entram na rotina da medicina. E para mim esse é o maior desafio do ser médico hoje. É exatamente de deixar quebrar essa rotina que se criou, de que o paciente está do outro lado da mesa, do outro lado do computador e é só esse o nosso vínculo. Veja, você falou tantas coisas muito interessantes de conversar. Uma das coisas que eu sempre pensei, que assim, numa consulta, o médico não fica de um lado da mesa, o paciente do outro. Tem que ficar sentando, como às vezes um acompanhamento de psicológico e tudo mais. É a conversa que é importante. Muitas vezes na conversa você pega o detalhe que faz a diferença no que o paciente pensa. Eu preciso brincar com a criança. Às vezes a mãe está doida para falar sobre o problema da criança e eu pergunto para a criança o que ela sente. E a criança diz, doutor, eu estou com uma dor de garganta que eu não aguento mais. Mas o que a mãe queria falar é que ele está com problema de aprendizagem. Mas eu tenho que dar atenção para essa criança, porque é assim que ela começa a interagir e me dá abertura. Sim. Não é? Então, esse envolvimento, até mesmo com a criança, isso é muito legal. Então, a gente tem mesa hoje em dia porque está lá o computador, você tem que escrever alguma coisa, mas nunca gostei de alguma coisa no meio. Outra coisa é essas visitas hospitalares, não é? Quando você chega para o paciente lá na beira da cama, assim, com toda uma equipe junto e pergunta, fulano, como é que você está? Eu estou... Ótimo, continue bem, sabe? Diz assim, falou, está vivo, é o que importa. Não. Pergunta, sente, pega na mão, conversa. Faz a diferença você conversar com a pessoa e pegar na mão. Mesmo na UTI. O paciente está entubado, ele não está sabendo nada, ele não consegue ouvir. Pega na mão. Ele sente, ele sabe que está sendo bem cuidado. Eles falam isso depois. Então, essa proximidade, o ouvir, saber ouvir é a coisa que o médico mais tem que fazer, saber ouvir.
E isso nós estávamos conversando também outro dia, Natália, que o tempo está tão acelerado, tudo tão acelerado. Não é? Os médicos também precisam atender tantos pacientes, mas uma coisa é você atender rápido e simplesmente perguntar o que você tem. Não. Se você der atenção, você pode ter uma consulta muito curta, você pode até chegar para o paciente e dizer, olha, nosso tempo é escasso, mas eu gostaria de poder te ajudar. Então você vai ter que me contar com brevidade o que está acontecendo. Porque na maioria das vezes, quando o paciente se sente acolhido, ele quer falar tudo de uma vez só. Ele fala tanto que não dá nem tempo de a gente assimilar o que ele tem. Exatamente. Não é que eu tenho que pedir para o paciente, espera um pouquinho, deixa eu anotar. Como ele quer colocar todos os seus anseios, dúvidas, questionamentos, sofrimentos, não é? Porque ele não tem essa oportunidade. E a gente tem que, aos poucos, chegar para o paciente. Olha, eu preciso saber assim, para poder conduzir. Porque na consulta não é só ouvir, é depois você também explicar. É quando der a receita, explicar porquê da receita. Né? Porque também não existem só tratamentos em cima de receita. Mudança de hábitos é uma coisa muito importante. E aí vem uma colocação que eu acho muito importante fazer. Muitas vezes se fala muito a questão de hábitos nocivos, como o etilismo, né, que é a bebida alcoólica, o alcoolismo, e o cigarro, que é o tabagismo. Eu sempre digo para os pacientes, eu nunca vi um cachorro fumando nem um gato tomando pinga. Só o ser humano inventou coisas que são extremamente nocivos para a saúde. E os trabalhos hoje em dia mostram que bebida alcoólica faz mal. Ah, mas eu bebo um pouquinho. Faz mal? Ah, eu bebo com moderação. Tá, mas o que é moderação para você? Não é? Então, os conceitos e os valores mudam. De qualquer forma, é importante o médico dar a atenção ao paciente, como você bem comentou. Essa recepção, esse acolhimento é importante. Claro que o médico também é ser humano. Você não imagina o desgaste no fim do dia, quando a gente tem uma carga de vários pacientes, aquela energia pesada, porque é uma energia, uma vibração no ambiente que afeta. Sim. Uma coisa é você estar no consultório, por exemplo, e a outra é você entrar numa unidade de emergência. O estresse é muito grande, você sente nas pessoas aquela energia pesada no ar. Como conseguir ser bom, ao mesmo tempo atencioso, humilde e dar... Isso não é uma coisa de uma hora para outra, isso exige uma prática, principalmente de espiritualidade. E aí vai uma recomendação, muitas vezes, para os colegas médicos, pratiquem a espiritualidade. É muito interessante que, em alguns hospitais, eu entro no hospital e faço uma pergunta que até para alguns parece meio desconcertante. Onde é que está a capela do hospital? Como capela? Sim, capela. Às vezes, vem a família que quer que a gente trate daquele ente dela, né? Eu digo, deixa para os médicos cuidarem da pessoa, e se vocês quiserem, façam uma oração, vão para a capela. Isso ajuda muito também. As pessoas querem saber como ajudar, a gente precisa fazer essa orientação. Mas parece meio gozação você chegar e dizer assim, não, vai rezar que resolve. Rezar ajuda muito, e não é uma coisa pequena. Então, deixa para o médico fazer o que dele tem que fazer com todo o conhecimento, mas também faça uma oração pedindo a Deus para que ele cuide do médico e da pessoa, para que tudo se resolva de forma harmoniosa. É muito importante. Que é o que a gente estava conversando até mesmo mais cedo, né, doutor? Que a medicina tem o seu limite. Sim. E a gente faz de tudo e tem uma hora que a gente chega nesse limite e a gente precisa reconhecer que dali em diante é o que a pessoa acredita. E até mesmo para o sucesso do tratamento. É 50% da nossa entrega, mas também 50% da entrega da pessoa. E nesse 50% da pessoa envolve a espiritualidade, o estilo de vida. Sim. E é isso que a gente tenta tanto trazer na medicina integrativa, que o pessoal banaliza. Fala que verdade, não existe. Mas se não existisse, eu acho que não precisaria da função do capelão, então, nos hospitais, né? Exato. Eu acho muito importante. Porque sempre uma palavra acolhedora nesse sentido é fundamental, não é? Agora, claro que o conhecimento teórico na medicina é importante, mas não é só isso que o paciente quer. Isso é uma coisa importante, tá? Ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido na sua totalidade, no seu completo, não é? E precisa ser entendido. E aí o médico tem que ter essa capacidade de entender do corpo e da alma. Fundamental. Exatamente. E doutor, para o senhor, como é ser médico nos dias de hoje?
grande desafio. Eu faria medicina de novo, se fosse o caso. Muitos desistem, porque olha que é extremamente estressante, muito. Se a gente vê como que é... Bom, você está estressada porque fez a faculdade, espera a residência, você vai ver que é bom para todos. Não, é outro massacre. É realmente, assim, você come hospital, dorme no hospital, fala de hospital, assim, é só hospital. Não é? E eu, na minha época de residência, meu irmão dizia para os amigos na festa, assim, se quer falar com ele, fala de medicina, porque ele é só o que ele sabe falar. Não é? É um período de muito estresse, mas de formação médica, e é importante. Mas nós vivemos num mundo hoje de muitas tensões, muita tecnologia, tudo muito rápido, tudo para ontem, e se exige também do médico ser rápido e preciso. O médico pode fazer o melhor que pode, mas o acolhimento, o entendimento da patologia do paciente não depende só de exames. Exames são complementares, o que a gente aprende na faculdade e deve ser assim ainda. Ou seja, os exames eles vão ajudar a definir o diagnóstico. Quando o médico espera que o exame diga o que o paciente tem, ele vai falhar. Vai. Tá? Que ele vai chacoalhar a árvore e vai cair uma maçã podre. Exato. E muitas vezes eu tenho que fazer o papel de tranquilizar o paciente porque foram feitos diagnósticos em cima de exames que na realidade não tem nada a ver com o que realmente a pessoa sente. Não é? Então, a modernidade existe, a tecnologia existe, mas a medicina ainda tem que ser feita em moldes muitas vezes, não como antigamente, mas assim, a humanidade que antigamente tinha, porque eu não tinha exames, eu tinha que ouvir o paciente e saber examinar o paciente, que muitas vezes o médico hoje não tem tempo de botar a mão no paciente e tem que colocar, não é? Tem que examinar. Para os pacientes, muitas vezes, é curioso, eles chegam no consultório com uma batelada de exames na mão, eu pergunto o que ele tem, diz, doutor, aqui os exames dizem tudo. Eu disse, não, eu quero ouvir você primeiro, depois eu vejo os exames. Não é? E assim como o paciente espera uma resolutividade rápida, né, eu acredito que em tempos modernos a gente pode até oferecer alguma coisa mais imediata, mas nunca o tratamento é assim, tome, melhorou e curou. E também tem a cultura enraizada no paciente de que você é um bom médico quando olha só o tanto de exame que ele me pediu. Infelizmente é. Tem isso, e assim, gente... Eu acho que o exame tem que ser feito para aquilo que, assim, eu quero saber o que o paciente tem, mas eu estou pedindo exame por isso, por aquele motivo. Para justificar o seu pensamento. Exatamente. Né? E até as terapêuticas, as condutas. É que hoje existe muita insegurança. Então, parece que uma coisa chamada medicina defensiva, ou seja, não é nem preventiva, é defensiva. O médico pede exames para se proteger. Mas, na maioria das vezes, qualquer ação ou intenção assim de conflito, ou conflitos que acontecem mesmo, são por problemas na relação médico-paciente. Não é nem no exame, não é nem no conhecimento. É na troca de olhar, é na conversa com a pessoa. Né? O médico ele tem que saber perguntar como você se sente. É curioso, eu, por exemplo, começo muitas vezes a consulta chegando para a pessoa e digo assim, me conta um pouco do teu sofrimento. As pessoas não sabem nem o que é isso. Né? Estão acostumadas a ouvir. Conta, o que está sentindo? Conta. Né? Eu estou me sentindo mal. Já aconteceu, um paciente uma vez chegou para mim e disse assim, eu perguntei, o que o senhor está sentindo de ruim? Ele disse, eu estou mal. Tá, mas me conta um pouco melhor. Eu não estou bem. Sim, mas me conta alguns detalhes sobre o que é não se sentir bem. Aí ele disse assim, mas doutor, o senhor estudou para isso, o senhor é que tem que saber o que eu tenho. Tá, sabe, mas eu preciso saber que o paciente conte alguma coisa. E muitas vezes a demora na consulta está em que nem sempre o paciente sabe contar o que tem. Né? Ele é muito complexo e na ansiedade dele ele fala de tudo e um monte de coisas ao mesmo tempo. E o papel do médico é organizar tudo que ele fala, dar sentido, para poder, então, fazer o tratamento, o atendimento adequado. É muito complexo, mas é muito legal. É muito gostoso. E dessa da medicina defensiva, tá vindo já dentro das faculdades. Porque a primeira coisa que eu ouvi quando eu fiz o meu primeiro ano na faculdade ali foi: escreva tudo no prontuário, que o prontuário é o que vai te defender. Se não estiver no prontuário, você vai se ferrar. Então, assim, você já é ensinado a... eu vou fazer tudo, eu vou detalhar tudo, eu vou não sei o quê... Porque o paciente, em algum momento, vai pedir isso aqui, eu vou ter que sentar na frente do capa preta e me justificar. Tá, mas aí tem dois aspectos que são interessantes que a gente tem que entender. Eu já fui presidente de comissão de ética, eu valorizo isso muito. Talvez porque eu seja alemão e gosto das coisas tudo direitinho.
E talvez as coisas também para mim não foram fáceis, porque todo mundo tem algum processo, alguma coisa nas costas. O prontuário é fundamental e bem escrito ou então digitado. Precisa conter tudo, principalmente uma boa história. Isso te ajuda, sim. E na conduta, precisa ter alguma descrição do que fez. Não precisa ser uma laudas e laudas, mas precisa constar alguma coisa assim. Porque caso exista algum conflito de relacionamento ou algum conflito na relação médico-paciente, isso que vai levar a um conflito talvez judicial. Tá? Sempre é a relação médico-paciente que está comprometida. No momento em que o médico se mostra atencioso, se mostrar com a vontade de ouvir o que o paciente sente, dar atenção, mostrar que vai tentar ajudar, evita muito conflito. Claro que tem gente que quer ganhar dinheiro, acha que médico é rico. O que eu te digo não é bem assim, não. Tanto é que o médico que gosta de fazer coisa bem feita, que leva mais tempo atendendo, nem sempre é o cara que tem mais dinheiro. Ele não é o pedidor de exames e o fazedor de exames, que hoje em dia a tecnologia é o que dá mais recursos. Não é? Mas se você quiser fazer uma boa medicina, saber ouvir e entender o paciente valoriza isso. Tá? A não ser que ele queira ganhar dinheiro. Tá? Mas assim como o médico também faz medicina para ganhar dinheiro, tem pacientes que dizem, não, eu vou lá procurar. Isso infelizmente é comum. Os valores humanos nos dias de hoje estão exatamente, está de cabeça para baixo, tá? Então assim, todo mundo quer ganhar vantagem, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer, parece que, sabe, e o lado pessoal ficou muito diluído, que nem é observado e precisa. Nós estamos numa época em que, por mais tecnologia que a gente tenha, ainda tem muitos doentes. Dizer que com a tecnologia que existe as doenças diminuíram, não, elas mudaram e até se intensificaram. Existem outras morbidades, outras enfermidades. E o mundo continua com pessoas doentes, que precisam de atenção. Agora, é uma doença física ou é uma doença mental? Em outras palavras, até espiritual, como poderia se dizer. Né? Então, é um grande desafio. Nesses momentos de hoje, no qual existe pouca espiritualidade e muito materialidade. Né? Exatamente. Doutor, queria te agradecer por você ter vindo, pelo seu tempo aqui, por você ter compartilhado os seus conhecimentos e a sua trajetória. Fico também aberto o convite para o senhor vir, que eu sei que a gente tem muito mais assunto ainda. Eu vou trazer a minha estagiária também. Aí o senhor vai ver que quer ficar perdidinho com duas, conversando e fazendo bagunça. Daí, olha, aí você vai ter que reservar um espaço bem grande na agenda. Aí nós vamos ter que ter tempo, porque não é pouco, com certeza. Que, nossa, daí quando tá em duas, doutor. Mas muito obrigada por ter vindo. Se o senhor quiser deixar suas redes sociais, alguma coisa, ou um recado pro público, fique à vontade. Eu deixo esse espaço para o senhor. Eu diria assim para as pessoas, não desanimem. Existem médicos muito bons, existem. Tá? Não desconsiderem por causa de alguns encontros não bem sucedidos, que todos são assim. A bondade, o amor, a atenção existem. Né? Quem sabe o destino coloca nas mãos de vocês pessoas que dão atenção ao que vocês têm de uma forma adequada. Aos médicos eu diria assim, sejam humildes. Façam uma boa reflexão interna. Vejam qual é o seu propósito de vida, que isso é uma coisa importante, porque médico vai ser médico para a vida inteira. E eu sempre penso assim, o médico vai dar de tudo para atender melhor a quem procurar ele, para amenizar o seu sofrimento. E fica claro que assim, como você bem no começo pontuou, muitas vezes na faculdade você vê cardiologia, nefrologia, pneumologia, são disciplinas estanques. Mas você precisa integrar tudo. No momento em que a gente vê, e isso é uma coisa muito interessante lá na clínica Pestana Integrativa, essa visão da pessoa como um todo. Né? Qual é o propósito, como eu posso amenizar o sofrimento. E a gente tem outros parceiros que nos ajudam também, exatamente com esse objetivo de acolher a pessoa, entender o sofrimento dela e dar a melhor proposta, ou a melhor forma de a pessoa encontrar o seu alívio. Gente,
Nath, se eu ficar aqui eu vou falar muito. Eu gosto de falar Imagina. sobre isso. Aí com certeza nós vamos ter uma outra oportunidade, Vamos sim, com tá, certeza. de conversar bastante. Tá bom? Pessoal, esse foi o Gente. episódio de hoje. As redes sociais do doutor vão estar aqui embaixo, vão estar aparecendo na tela. Vocês também conseguem contato com ele através do perfil da clínica. Então, qualquer dúvida, podem procurar diretamente a ele ou a clínica também, que a gente leva para ele sem problema nenhum. E eu vejo vocês no próximo episódio. Posso só fazer Pode, rapidamente pode. um comentário? Porque eu sou meio antigo e eu não sou muito chegado com mídias sociais, é verdade. Senão eu vou ficar muito tempo envolvido com isso. Então, a comunicação pode ser através da Pestana Clínica até o site ou, sei lá, o canal de comunicação de vocês, né? Eu tenho uma página no Instagram, é fácil, é @Thomas_Tischauer. Para as pessoas terem uma ideia de como é que eu penso, isso é importante, mas eu não me comunico e nem converso porque eu não vou ter tempo. Então, Tá? Isso pessoal, fica por conta vocês podem do canal. procurar pela clínica, então, Pode que a procurar gente pela clínica, ajuda por vocês. favor. Tá bom? Esse foi mais um episódio. Vejo vocês no próximo. Obrigado.